Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. Hoje nós temos aqui o nosso irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nesse bate-papo, né, contando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. E eu já falo para vocês, fiquem até o final porque vale muito a pena. Tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Muito obrigado, gente. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Esse momento único, né? Compartilhar, né, Joel? Tudo que Deus fez em nós e através de nós, né? Para que possa fazer em mais pessoas ainda. Amém. Muito obrigado pelo convite, tá? Tô aqui para te servir. Que isso, meu irmão. Vamos se apresentar então? Fala para nós aí o seu nome, casado. Tô prestes, tô chegando na hora. Eu sou o Clisma, tenho 31 anos, sou diretor comercial da Auditório, da empresa de marcas de moda masculina. Vou casar agora dia 13. Legal. Sou noivo da Laura, pai do João e da Maria. E sou cristão desde o ventre da minha mãe, só que eu descobri e segui a Cristo há 5 anos agora. 5 anos então? 5 anos, 2017, que eu aceitei Jesus. Então vamos começar pela conversão. Na verdade estou me convertendo hoje ainda, né? Todo dia a gente tem que se limpar, né? Mas eu aceitei Jesus dia 22 de outubro. Aleatoriamente, do nada, uma história muito louca. Muito louca. Como assim? É assim, ó. Odiava crente. Eu achava que isso aí não existia, essas coisas assim. Eu frequentava a igreja católica, vim do berço católico. E eu era promotor da balada, mexia com festa. Fazia muita festa. Fui promotor de algumas casas noturnas de Maringá. Mexia com dupla sertaneja. E teve uma época, em 2017, que eu colocava umas músicas assim, que eu chamava música de crente na época, uns louvor, na época era Davi Sasser. E aquelas músicas mexiam com o meu coração, assim, me dava vontade de chorar. Mas por que você colocava? Porque eu achava legal pra começar o dia assim, escutando umas músicas de Deus. Na época eu falava música de Deus. Mas eu não sabia o porquê que eu tava fazendo. Entendi. E eu já tinha recebido algumas palavras que a minha vida era no altar, que através da minha vida Deus ia usar para tocar muitas pessoas. Só que eu achava muita ladainha, sabe? Eu achava que as pessoas estavam tentando me comprar. Um dia, eu estava jogando bola, 2 horas da manhã, estava com meus amigos lá tocando sertanejo, comendo pão de alho, e eu falei assim para eles, cara, tô sentindo que eu preciso de uma igreja de crente, preciso conhecer isso aí. Um amigo meu chamado Felipe Andrei olhou para mim e falou assim, meu pastor me disse que essa semana alguém ia me procurar para conhecer Jesus de verdade. Aí eu falei, será que é eu? Vamos lá então. Ele me fez o convite para ir na igreja, ele me chamou. Mas e do nada, assim, por que você pensou na igreja de crente? Você já tinha visto alguma coisa? Alguém tinha falado alguma coisa? Me falaram que eu não conhecia Jesus. Eu achava que eu conhecia. E várias pessoas tinham me falado, né, sobre essa história, de conhecer, e eu sentia que eu precisava ir na igreja de crente. Eu sentia. Eu falava igreja de crente, eu sentia que eu precisava. Mas eu tinha muita resistência. Porque eu vi o pessoal gritando, aquelas coisas todas. Eu falava assim, Deus é surdo? Deus não precisa disso. Olha a minha cabeça. Fala, o povo fica sapateando, gritando, chorando. Pra que isso? Eu pensava assim comigo, esse povo é tudo emocionado. Eu pensava desse jeito. Aí ele me chamou pra ir, marquei de ir na quinta-feira. Na época eu tinha outro relacionamento e tudo mais. Falei, você era casado na época? Não? Eu tinha uma namorada. E ela combinei com ela de ir e tal. Na verdade, eu era noivo. Escuta essa história, que é muito importante isso aqui. Eu era noivo. Aí ela me apoiou pra ir lá na igreja. Meu pai, até hoje, ele tem abominação de pastores, essas coisas assim. Meu pai é bem resistente a isso, até hoje. Por isso que Deus fala que coloca as coisas mais loucas nos lugares que ninguém imagina, né? Aí, marquei de ir nessa igreja. Tudo deu errado pra mim não ir. Tudo deu errado. No final, era 8 horas da noite, o culto já estava para começar, e eu falei assim, eu preciso ir. Ela falou assim para mim, você vai, que eu fico aqui para você. Que ela estava cuidando dos meus filhos e tudo mais. Eu fui. Cheguei lá, cara. Eu cheguei e comecei a chorar. Só que eu tinha muita vergonha de chorar perto dos outros, porque eu estava me sentindo, parecia que eu era fraco, né? Aí, mas você chegou e já começou a chorar ou já tinha... Eu pisei na igreja e comecei a chorar. A igreja chamada IBEG, do pastor Sanderson, lá de Maringá. Amigo meu hoje... Uma história incrível. Pisei assim, comecei a chorar, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Sentei assim do lado do meu amigo, desse Felipe Andrei que me chamou, e fiquei lá. E nisso entrou um mendigo dentro da igreja. Um mendigo, com um corotinho amarrado assim, todo sujo, e começou cantando música do Michel Teló, que é uma música que estava bem tocada, aquela Aí Se Eu Te Pego e tudo mais. Será que ele achou que você estava promovendo a igreja? Ele achou que ele era promotor ali, estava vendendo as pulseirinhas ali. Aí ele começou lá e eu fiquei olhando assim, né? E eu vi dentro da igreja algumas pessoas rejeitando esse mendigo. Eu falei, mas não tem que aceitar?
E aquilo me chamou a atenção. Falei, mas, cara, não tem que aceitar esse cara? Se ele tá bêbado aqui, vamos aceitar ele. E ele começou lá a falar, e eu olhando aquilo e tal, e chorando, e um mix de sensação que eu não tava entendendo nada. No meio do culto, João, esse mendigo levantou, falou assim, eu vou embora aqui, que vocês não é de Deus nada, eu quero cantar uma música, vocês não deixam eu cantar, e não sei o quê. Aí o pastor Santos falou assim, não, vem aqui, deixa eu orar por você antes de você ir. A hora que ele foi orar o pastor Sanderson, esse mendigo tomou o microfone do pastor Sanderson. Ele pegou o microfone e ele fez assim, ó, não julgueis para não ser julgado, começou a pregar. Ele era um pastor fingindo de mendigo. Até hoje me arrepio. Ó. Eu falei, uau! Ele começou a pregar. Eu me impactei, eu fiquei, uau! Aí eu pirei assim e tal. E eu lembro que tudo falava pra mim, e eu fiquei muito impactado. Então eles tinham combinado, esse cara... Tem uns vídeos, eu acho, dele no YouTube. João Reis, ele é meu amigo hoje. Em 2 momentos importantes, vou até contar esse depois. Como que é o nome dele? João Reis, ele é meu amigo. Quem quiser assistir então... Segue lá, o João Reis. Legal. Pastor Mindingo. Tem um livro que ele lançou esses tempos, bem legal também. Até vou convidar ele para vir aqui, se você me permitir. Mas com certeza. Ele tem muitos testemunhos para contar. Com certeza. E os 2 momentos muito importantes da minha vida, ele estava lá. Esse, quando eu aceitei Jesus, e depois em 2020, dia 20 de maio, que eu vou te contar aqui. Aí, ele pegou, começou a pregar lá, e no final... foi fazer o apelo, né? Na época eu não sabia o que era apelo, hoje eu sei. Ele foi fazer o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus e tudo mais. Eu abaixei a cabeça assim e falei assim, pai, eu tô sentindo que é pra mim ir lá. Se for pra mim ir lá, me dá um sinal. A hora que eu terminei de falar, chegou alguém aqui, bateu no meu ombro. Eu ergui a cabeça assim, abaixei de vergonha e fui. Fui e aceitei Jesus, dia 22 de outubro de 2017. Do primeiro dia? Do primeiro dia. Na segunda-feira me chamaram pra ir pra célula. Rapaz, o pastor Santos teve que ter paciência comigo. Você imagina um cara... Que dia que foi que você foi na igreja? Na dia semana? 22 de outubro, no domingo. Ah, foi no domingo. Foi no domingo. Na segunda-feira me chamaram para ir para a célula. Rapaz, eu tirei tanta dúvida daquele pastor, mas tanta dúvida, perguntei tanta coisa, que ele não tinha nem paciência mais para lidar comigo. O cara muito curioso. Porque assim, eu achava que era tudo mentira. Eu queria ter uma verdade, eu não queria ter fé pelos outros. Eu queria ter uma experiência. E foi assim que eu me converti. Desse jeito que eu aceitei Jesus. Aí entrei no processo, né? Estou no processo até hoje. Gente, vocês acharem que você se converteu, você tá santo? Não, todo dia você tem que se limpar, igual tomar banho. Todo dia. E como que foi para você nessa conversão? Porque assim, você era promotor ainda, né? Eu era promotor. Eu era gerente de uma loja bem famosa lá em Maringá, chamada Clube Dene, que era na esquina da Brasil ali. E aí eu era envolvido com música, com dupla sertaneja, com balada também. E tinha um time de futebol, eu tinha um time chamado Mustela, que reunia todos os cantores da região. Então, assim, o dia de folga, que era segunda ou terça, que todos os cantores não estavam trabalhando, a gente estava comendo carne, tomando cerveja e ficando até madrugada lá. Entendi. Então, assim, você promovia a festa, né? Você fumava? Não fumava. Não. Bebia cerveja. Então, querendo ou não, ali você promovia, vamos te dizer que você promovia algo mais que dava um acesso mais fácil para o inimigo atingir alguém. Rapaz, você tocou num ponto chave. Eu era promotor e a gente fazia acontecer a festa acontecia mesmo. Fazia, bombava, era muita gente. Inclusive, aí eu me converti, mas eu não tinha discernimento e eu continuei ainda fazendo algumas festas. Sim, é isso. Continuei fazendo algumas festas. Aí eu virei promotor de uma casa lá de Maringá, que dava muita gente mesmo. E eu comecei um evento sertanejo num sábado. Não tinha nada na festa, na cidade, e no sábado eu comecei. Explodiu. Tipo, o primeiro dia deu 1.500 pessoas. Era uma loucura. É uma loucura. Quando eu tava saindo desse evento, pode falar, né? Pode. A hora que eu tava saindo assim, eu vi 2 meninas se beijando. Aquilo entrou no meu coração assim, ó. Culpa sua. E a hora que eu tava saindo, tinha um moleque jogado no chão bêbado. Falei, cara, isso aí é culpa minha. É eu que tô promovendo isso aí. Se eu não tô aqui, nada disso acontece. Nada disso acontece. Sabe o que eu fiz? No mesmo dia, saí. Nunca mais voltei. E isso depois de quanto tempo que você tinha se convertido pela Isso aí foi uns 6 meses depois. Então você ficou 6 meses indo na igreja e promovendo festa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu fiz isso? Pela ignorância. Eu não tive um discipulado. Se eu tivesse um discipulado, eu não teria errado. Então, o primeiro conselho que eu fosse dar para todo mundo, procure alguém para discipular o teu coração. Sim. Alguém para direcionar. Sim. A gente precisa ter uma igreja para pertencer e alguém para prestar conta. Sim. Senão a gente faz muito erro. Então eu cometi muito erro. Muitos momentos posso ter até escandalizado o evangelho, me ferido, me magoado.
me frustrado porque eu não tinha alguém que direcionava o meu coração, alguém que me dava conselho. E por que, Clisma, você não tinha? Porque eu era orgulhoso, eu achava que eu não precisava. Qual que é o problema do líder? O líder acha que ele não precisa de líder. Sim. Eu já sabia que eu era líder, eu já era gestor, eu achava que eu podia fazer do jeito que eu queria. Só me ferrei. Mas é interessante isso, porque existe o processo. Né? Às vezes E o as processo pessoas tem que acham ser que é da vivido. noite pro dia. E não, existe todo esse processo. Realmente por você ser tocado pelo Espírito Santo, para você aprender. Aí você vê, não, isso é errado. Você só sabe que é errado depois que você Depois sabe você que errou. é certo. É. Então, Sabe o que acontece? Eu achava que é algo que muitas pessoas têm dúvida hoje. Eu vou aceitar Jesus e eu vou virar o super-homem. Eu aceito Jesus, me batizo, eu tô blindado para qualquer coisa. Tá nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É todo dia, é renunciar todo dia, é carregar a cruz todo dia. E eu tinha uma imagem romantizada. Eu vou lá, vou aceitar Jesus, vou começar a ir para a igreja e tá tudo certo. Agora eu não tenho mais desejo no pecado. Sim. Eu não vou mentir mais. Eu não vou fazer mais nada disso. Você faz. Faz até pior. E deixa eu te perguntar, depois desses 6 meses, você estava com a sua namorada na época? Aí deixa eu te contar. Eu era noivo dela, Aham. e a gente tinha comprado terreno, eu tinha um carro no nome dela. E foi numa terceira, quarta célula que eu fui, e o pastor tinha feito uma pregação lá falando assim, o que está na sua vida que não é da vontade de Deus? Hoje é o dia que você separou esse dia aqui para você entrar no centro da vontade de Deus. E eu fiz uma oração rasgada lá. Deus, fala para mim, tudo que não for da sua vontade eu vou fazer agora. Eu vou abandonar tudo. Fala para mim o que você precisa. O que o senhor quer que eu faça? É o que você está pensando. Foi a primeira vez que eu escutei audivelmente. Larga da fulana. Ela não é para você. Desse jeito. O que você acha que eu fiz? Largou? Larguei. Na hora. Depois voltei, mas larguei. Na hora Na hora eu larguei. Cheguei nela, falei assim, ó, vamos terminar, porque Deus mandou eu terminar com você, que você não é mulher pra mim. Tchau. Sabe o que ela falou pra mim? Você tá me traindo, me xingou tudo quanto é nome. Ela estava indo na igreja com você ou não? Tava nada, ela ia meio na... Aham. Ia no embalo. Mas ela achou que eu tinha outra pessoa, que eu tava traindo, porque não tinha motivo pra terminar com ela. Aí o maior processo que eu passei foi com ela. Que eu perdi tudo, perdi carro, porque daí teve que tirar carro do nome dela, deixei o terreno pra lá. Foi difícil, cara. E o meu processo de desligamento dela, rapaz, foi difícil. Você parou de fazer eventos, Parei. que daí você deixou de ter uma rentabilidade que você tinha. Sim. Você perdeu um terreno e Perdi um o carro. O carro tinha. Ó, eu saí de Curumbataí, eu tinha 17 anos. Eu saí com R$ 50 no bolso, 3 camisetas e 2 calças. Sei lá da cidade de Curumbataí. Nós já vamos chegar nessa Não, parte. só pra você entender. Aí eu fui trabalhando, fui crescendo, eu sempre quis ser um gestor, sempre que trabalhei em loja, e eu consegui comprar um carro zero, para um homem, Boa. comprar um carro zero, Aham. eu escolhi até a placa, era o número do meu telefone, realizei o carro, eu quero esse carro desse jeito, eu consegui. Só que tava no nome dela. E quando eu larguei dela, o que eu tive que fazer? Perdi o bem material mais valioso que eu tinha na minha vida, que era uma conquista de superação materializada. Então eu sofri muito, velho. Muito, 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 muito. E pra me desgrudar dela não foi fácil, não. E por que não foi fácil? As pessoas não sabem o peso que é da conexão sexual, emocional, sentimental e espiritual. As pessoas falam assim, eu não consigo largar dele, eu não sei o que, parece que é o karma da minha vida. Filha, é espiritual. É só no jejum, só na oração, é só na decisão mental, não é na emoção. As pessoas acham que só bloquear no Instagram, no WhatsApp, já largou, desconectou. Não. A vida sexual, emocional é muito importante. Eu fui entender isso aí, um amigo meu, que era desviado da igreja, promotor de balada, falou pra mim, eu falei pra ele assim, cara, eu não consigo, vejo ela, meu coração treme, e não sei o quê. Aquelas fraquezas carnais, né? Ele falou, Clisma, isso aí é espiritual, você tem que fazer jejum. Quando você largou dela, você fez algum propósito em relação ao sexo? Me consagrei, falei que nunca mais ia me relacionar sexualmente com ninguém. Fiz voto e tudo mais. E aí você tinha vontade de ter relação com ela? Só com ela. Com outras meninas eu não, mas com ela eu tinha. Aí eu falei isso pra ele, pro meu amigo, ele me explicou, aí eu comecei a fazer jejum. O meu primeiro jejum foi 40 horas sem tomar água. Porque eu acreditei naquilo. Aí eu comecei a fazer jejum, processo, e orando, e realmente, rompeu. Rompeu sentimentalmente. Só que eu tinha o vínculo dela ainda. Aí, em janeiro mais ou menos de 2019, eu tava na igreja, eu tava entregando ela, assim, ó, senhor, chorando. Senhor, tá bom, eu largo dela, não é ela que o senhor quer pra mim, e não sei o que, e comecei a orar. E naquele dia eu fiz uma oração.
Ai, Deus. Fez uma oração assim. Senhor, só que agora eu só vou casar com a mulher que o senhor quer pra mim. Eu quero uma loira, eu quero do olho verde. Eu quero assembleiana. Você exigiu. Eu exigi, fiz um checklist. Ela tem que ser mais crente que eu, ela tem que ser meu freio, ela tem que ser mais firme que eu. E comecei a falar um monte de coisa. E tem que ser assim. E eu falei loira. Por que eu falei loira? Eu não gostava de loira. Pra mim saber que era de Deus, tinha que ser loira. Porque eu não me atraía por loira. Beleza, fiz essa oração. Passou umas 2 semanas, eu lá no culto. Chegou uma mulher pra mim chamada Elisa. Uma mulher que me abraçou muito na igreja. Falou assim, filho... Ela começou a chorar e me abraçou. Falou assim, ó, recebe. Deus vai colocar uma mulher linda na sua vida que vai te ajudar no teu ministério. Colocou. A palavra fez assim, ó. Fum. Sabe o que eu fiz? Nunca mais procurei. 2019. Nunca mais procurei. Chegou 2020, passei por outro processo, porque cada vez que você vai aprofundando em Deus, você vai passar por uma pressão por Deus. Vai passar por um processo por Deus. Aí dia 20 de maio, esse pastor João Reis estava de novo na IBEG, a IBEG tinha mudado de igreja, eu fiz um ato profético, coloquei uma aliança de compromisso, fui para o altar com todos os pastores, falei assim que eu nunca mais ia me relacionar e eu ia viver o que Deus tinha para mim. Aí entrei nos processos, 2 anos depois apareceu a mulher que eu vou casar agora. Loira. Ah, então a que você largou, você não voltou? Nunca mais. Ah, deu o ponto final mesmo. Nunca mais voltei. Nunca mais nada. E nunca mais teve relação? Não, eu pequei depois, caí. Se eu falar que eu vou ter sendo hipócrita. É porque é algo assim que é até interessante, porque para quem já viveu isso, é difícil manter. Nossa, é muito difícil. Eu já fui casado, tinha vida sexual ativa, tinha filhos, como que você vai? Mas assim, vamos supor, não tenho vergonha de me expor aqui não. Em 2 anos, eu me relacionei 2 vezes. Por momentos que eu perdi a atenção e desviei pontualmente, assim. E o que você acha que fez você perder a atenção? Distração. Eu sempre falo que você nunca vai bater e tropicar num carro. Você vai nas pedrinhas. Você vai nas pedrinhas. Ah, então tudo bem, eu tô forte. Nossa, eu tô tanto tempo sem pecar. Eu tô tanto tempo sem ver isso. Eu tô tanto tempo sem conversar com aquela pessoa. A hora que você vê, você cai na distração. Eu me distraí, caí. E depois pra você voltar, o teu orgulho fere você. O teu orgulho que te distancia. Assim como distanciou Adão, a gente também é igual a Adão. O orgulho distancia a gente. Aí, quando eu me posicionei realmente, mentalmente, falei assim, agora não. Aí eu entrei no processo, aí foi 1 ano, até que o dia, do nada, apareceu a minha esposa. Eu vou voltar para uma outra pergunta aqui. Em relação à masturbação durante esse período aí que você estava de abstinência? Eu falhei acho que umas 3 vezes. Falhei umas 3 vezes. E o que foi seu pensamento depois? Lixo, sujeira. Como que você... O meu pensamento era assim, minhas orações eram desse jeito. Senhor... Como que eu faço isso, pai? Por causa de segundos, minutos, fazer uma coisa dessa aí. Nossa, eu chorava de verdade. Se eu te falar, quando eu caí com a mulher, eu me feri, magoei menos quando eu fazia sozinho. E eu ficava muito mal. Só que nessa área assim, sexual eu tive esses pontos mesmo. Foi 2, 3 vezes e 2 vezes nesse intervalo. Eu fiquei 4 anos sem... Depois que eu terminei com a minha ex lá, eu fiquei 4 anos sem ninguém. Sem me relacionar, sem ter uma conversa no outro dia com mulher nenhuma. Um pastor amigo nosso, pastor Diego, uma vez ele falou assim, não é pecado você se masturbar. Desde que você pense numa alface... Mas ó... Né, Danilo? Mas é que é engraçado. Sabe qual que é o pensamento? Nós fomos criados para amar. A gente não foi criado para ser amado. A gente é amado por Deus. A gente foi criado para amar. Amar o próximo como a ti mesmo. A primeira é para você amar o próximo como a ti mesmo. O sexo também, você não foi criado para você ter o seu próprio prazer. Você não tem que dar prazer para você mesmo. Deus te criou para você dar prazer para tua esposa. E a tua esposa para dar prazer para você. Então, o que é uma masturbação? É um egoísmo. É um ato sexual de egoísta. Você só pensa no teu prazer e na tua vontade. Deus é uma idolatria. No que faz, né? Deus faz tudo completo. E deixa eu te perguntar, como foi para você, nesse processo, em relação às amizades? Porque, pelo jeito, você era bem envolvido. Muito. Né? Futebol, festa, bebida. Como que foi esse processo para você? Foi difícil. Porque eu tive que abandonar todo mundo que não me aproximava de Deus. Era todo mundo. Você fez igual fez com a sua namorada, sua noiva ali na época ou não? Foi aos poucos? Foi um pouco pior. Chegou o primeiro rompimento meu mesmo, eu abandonei todo mundo, virei as costas pra todo mundo. Perdi amizade.
Na época eu tinha montado essa casa noturna e vários amigos meus eu coloquei pra tocar. E tipo assim, os caras começaram a fazer sucesso, começou a ganhar dinheiro. Do nada eu cheguei e falei assim, ó, fulano, daqui pra frente eu não vou mais. Os caras virou a cara pra mim. Virou a cara mesmo. Você é louco, que você tá fazendo isso aí, não sei o quê. Você tá muito emocionado, você tá sendo um ativista, você tá muito... Até minha família. Porque eu me posicionei mesmo. Falei assim, não vou mais. Falei assim, não vou mais sair, não vou mais beber, não vou fazer mais nada disso. E fui, pela força do meu braço. Só que a força do meu braço teve prazo de validade. Eu tive as recaídas. Então, assim, você tem um contágio social. Você tem um tipo de pessoas que você anda. Você tem um tipo de lugares que você frequenta. Não tem como. Não tem como você caminhar num caminho novo percorrendo a mesma estrada. Sim. Eu tive que romper. E foi difícil. Porque eu tinha vínculo emocional. Até porque, vou falar aqui, quando eu estava no mundo, eu era muito aceito, eu era muito querido, eu era bem tratado, todo mundo me abraçava, todo mundo tirava foto comigo, todo mundo me chamava eu para sair. Quando eu fui para a igreja, o povo me rejeitou. Ninguém falava comigo. Ah, o que esse cara tá fazendo aí? Tá achando que aqui é balada? Tá achando que aqui tem que ser estrela? Então eu apanhei muito. E eu não entendia, porque, aqui que era para as pessoas me amar, Sim. me rejeitam. E lá no mundo, vou te contar duas coisas que aconteceu comigo que me escandalizou. Um dia, como eu não tinha muito discernimento, nessa época eu não bebia. Eu ia na balada pelos meus amigos. Eu não bebia, não fazia nada. Eu era bem bobão, para não dizer outra palavra. Eu era muito bobão, muito ingênuo. Será mesmo? Eu era ingênuo. Uhum. Aí, eu cheguei um dia, eu tinha postado um story na igreja e eu tinha ido na balada. Num barzinho, na verdade era um barzinho. Quando eu cheguei no barzinho, o cara falou assim pra mim, nossa, o que você tá fazendo aqui, cara? Vai pra igreja, isso aqui não é pra você não. Isso aqui não é de Deus, cara. Vai pra igreja, lá você vai ter muito melhor. Isso aqui é tudo passageiro, Clisman. Isso aqui é tudo distração. O cara falou aquilo pra mim, fez assim, ó. Tum! Eu falei, nossa. Eu fiquei mais meia hora e fui embora. Beleza. Mas eu postei a foto na igreja e depois eu postei um story nesse barzinho. Na quinta-feira, eu fui na igreja. Um dos líderes da igreja, o líder de jovem, chegou em mim e falou assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Você não tava no barzinho? Nossa. Olha só, no bar, mandaram eu ir pra igreja. E na igreja mandaram eu ir pro bar. Me rejeitaram. Olha só que loucura. Aquilo pra mim travou meu coração. Eu falei assim, nossa, gente, que povo... Você vê, pra quem tá numa batalha espiritual, isso é decisivo, né? Pessoal, vocês que trabalham no ministério, vocês que servem a Deus, quando chegar as pessoas lá, aceitem, abraça as pessoas. Deus te chamou pra você amar, cuidar, não pra você julgar e condenar. Uma palavra fere muita gente, cara. E o que você fez aí? Eu peguei raiva da igreja, peguei raiva dos crentes, peguei raiva de todo mundo. Voltei e falei assim, não vou mais frequentar isso aqui não. Isso quanto tempo depois que você se converteu? Isso aí já tava dando um ano já desse processo aí. Uhum. Um dia, daí eu peguei, comecei a assistir Thiago Brunet, aí eu comecei a viver a minha vida espiritual através do YouTube. Ler livros e fiquei lá. Apanhei muito. Esses coach, isso aí não é de Deus. Eu assistia David Leonardo na época, assistia todos esses pastores. Isso aí não é de Deus, não. Me batiam muito. Me batia muito porque eu fazia isso aí. Só que eu não consegui ir para a igreja porque eu era ferido com a igreja, mas eu queria buscar Deus. Então as pessoas acham, hoje em dia, que as pessoas abandonam Deus. As pessoas não abandonam Deus, elas não deixam de amar Deus. Elas abandonam e rejeitam as pessoas que falam no nome de Deus. Por isso que as pessoas se afastam da igreja. Ferida emocional. Porque um olhar machuca, uma palavra machuca. E quando você busca Deus... Você já viu alguém que está na Disney e vai buscar Deus? Não. Ninguém vai buscar Deus quando está na Disney, nas Maldivas. A pessoa só vai buscar Deus quando ela está numa enfermidade, numa doença, numa crise financeira. Ou seja, quando você está nessa situação, o teu coração está quebrantado, cara. Você está mal, você está destruído. O que você quer é consolo. Você quer uma direção. E tem pessoas que são religiosas, que vivem nos templos, que não sabem disso, e elas não têm esse discernimento. Então, quando vem essa pessoa que está sensível, abalada, ela não cuida das palavras, não cuida do cuidado, elas ferem essas pessoas e repelem. Chega aqui, faz uma postagem aí, pergunta pra por que você se afastou da igreja? Ninguém vai falar que foi Deus. Não. Ninguém vai falar que foi o diabo. Ela vai falar assim, é meu pastor, meu líder, uma pessoa da igreja. Você morava sozinho nessa época? Não. Você morava com seus pais? Morava com meus pais. Meu pai até hoje detesta pastor, mal ele sabe que tem um pastor dentro da casa dele. Mal ele sabe. E aí você ficou, por esse tempo, pelo YouTube? Pelo YouTube. Aí Deus mandava eu ir pra igreja. Eu fiquei 6 meses, indo na igreja. Eu chegava, começava o louvor e saía antes de terminar o louvor. Porque eu não conseguia ter um contato.
Não conseguia, meu coração estava fechado, muito magoado. Mas eu ia pela obediência. Queria ir para outras igrejas que era mais acolhido, mas Deus falou, ela lá. Você não tinha nenhum envolvimento daí na igreja. Você ia lá, batia o cartão e Bati o cartão e saía. Aí passou um tempo lá, depois de fui para a Conferência de Destino, em 2019. Lá recebi muita palavra profética. O que eu vivo hoje, eu escutei lá. As direções, Deus falando que ia mudar minha vida. O que você escutou? Que Deus falou para mim em 3 anos que Ele ia mudar minha vida. Que Ele ia me honrar e que através da minha vida uma multidão seria tocadas. Uma multidão. Eu acreditei. E Deus começou a testificar. E nessa época, eu estava trabalhando na auditório. Eu era gestor da auditório. Eu tinha tido o maior crescimento da auditório, 380%. Ganhei várias premiações, fui promovido a supervisor. E quando eu estava promovido a supervisor, passaram a rasteira em mim. Você trabalhava na rede. Eu era gerente da loja de Maringá. Aham. E fui promovido para supervisor. Aham. Inclusive, vale a pena eu contar isso aqui. A minha primeira função de supervisor, eu fui para Joinville. Eu fui desligar um gerente lá, meu primeiro dia. Imagina eu com 26 anos desligar um gestor de 42 anos. Quando eu cheguei lá, cara, eu descobri que esse cara era casado com a pastora. Esse gestor, casado com a pastora. E ele estava traindo a pastora. E eu descobri no dia. Fui lá, mandei o cara embora, ele veio pra cima de mim e quis me bater. E nessa época eu tava buscando muito a Deus, né? Aí eu fui na Bola de Neve, na época lá, tava tendo ceia. A hora que eu tava saindo da ceia assim, ó, um cara chegou em mim e falou assim, posso trocar uma ideia com você? Luiz, o nome dele. Eu falei, pode sim. Ele falou, você é daqui mesmo? Eu falei, não, sou de Maringá, contei um pouquinho o que eu tava fazendo ali. Ele falou assim pra mim, eu sonhei com você. Eu falei, sonhou comigo? Como assim? Sonhei nesse sonho, olha, me arrepia de lembrar. Ele falou assim pra mim, nesse sonho, a gente tava numa casa, e o vento tava muito forte, aqui ó. O vento era muito forte, e tinha um pastor da Bola de Neve orando por você por libertação. Você terminou algum relacionamento recente? Eu falei, terminei. Deus tá te libertando. Então, mas já não tinha mais de um ano? Em 2019 isso. Você tinha terminado dela no... Eu conheci ela em 2017, eu fui largar dela em 2018, no meio de 2018, e eu fiquei nesse processo de vai e não volta. Você sofreu mesmo, hein? Que nem cachorro. Rapaz. Que nem cachorro. Eu só consegui desprender dela mesmo assim em dezembro de 2018. Eu larguei 6 meses, voltava um mês. Larguei mais tantos meses e ficava mais 2 meses. Largar mesmo foi 1 ano o processo com ela, 1 ano, foi em 2018. Foi lá para dia 20 de dezembro de 2018 que eu larguei, aí foi mesmo. E foi em março de 2019 que eu fui para Joinville. Aí ele falou assim, que o mundo espiritual tá furioso com o que Deus vai fazer através da sua vida. E nessa época eu já achava que era pelo que eu estava fazendo. Eu ia para a igreja, eu chamava e ia em 10 pessoas comigo na igreja, eu levava já um monte de gente. Aí ele falou assim, o mundo espiritual tá furioso com você, o diabo quer te destruir por tudo que Deus vai fazer na tua vida. E ele vai te levantar nessa nação. Ele fala desse jeito pra mim. Aquilo me impactou muito. Aí foi nessa primeira semana que eu tive batalha espiritual. Sonhei com o diabo, sonhei com um monte de coisa, sonhei com o cemitério. Foi forte pra mim. Você sonhou com o diabo? Sonhei. Como que o diabo era? Pegando meu pescoço. Era esse diabo que a gente vê em desenho ou não? Não. Era bonitinho? Bem feio. Foi feio, cara. Tive muita experiência espiritual. Muitas e mesmo. Sempre pra me amedrontar, sempre pra me afastar. Sempre. E você sonhou com o diabo, com o cemitério? O do diabo, ele tava pegando meu pescoço assim, ó. Não sei se alguém já teve aqui. Você já perdeu a voz à noite? Já aconteceu? Pode ver que vai ter testemunho disso aí. Muitas pessoas já vivem isso aí. O diabo vem e prende a voz. Geralmente pessoas que têm chamados para pregação e tudo mais. Eu tive essa experiência. Ele pegou na minha voz assim, eu perdi a voz, não conseguia orar, só pela mente. Aí eu não conseguia dormir mais. Tava num hotel bem ruim ainda lá em Joinville. Aí depois eu acordei, eu tava tinha um cemitério assim, ó. E tinha vários demônios assim, pegando assim, tacando flecha em mim. Tacando flecha, mesmo, bastante flecha. E nisso tinha um anjo na minha frente, protegendo eu assim pra me passar. Foi um sonho muito louco. Daí no outro dia, 3 pessoas da igreja me ligou pra mim. Falando assim, Clisma, eu tava orando aqui, tava lembrando de você, tá tudo bem? Aí eu comecei a ver o cuidado de Deus nesse dia aí. Sofri pra caramba, não foi fácil não. Foi um dos processos mais difíceis meu. Por quê? O diabo prende a gente no sentimento. Sim. Foi Adão que pecou ou foi o sentimento de Adão que fez ele pecar? É forte. O relacionamento, cara, é a coisa mais importante. O maior patrimônio de Deus é a família. E a família vem através do relacionamento. Então a gente tem que pensar muito em quem a gente vai escolher compartilhar a vida.
E aí, deixa eu te perguntar, daí você mandou o gerente embora e você ficou lá? Fiquei lá mais 2 dias. Aí foi difícil, o cara foi lá depois ele me pediu perdão, foi feio, passei medo, hein? Aí eu voltei pra Maringá. Porque eu voltei pra Maringá, passou uns 2 meses, comecei a sofrer uma perseguição dentro da loja. Que eu era mal de relacionamento, que era isso, que era aquilo. Você acredita que me mandaram embora? Injustamente. Me mandaram embora, entrei numa fossa, sem dinheiro, tava com o nome sujo. Tava com o carro lá que eu tava desprendendo lá, que tava no nome da minha ex. A prestação era muito alta, eu não aguentava pagar. Tinha perdido o terreno, nome sujo, tava ferrado. 15 de maio, tive que vender o carro, perdi tudo para travar do nome dela. E tive que começar a minha vida de novo. Eu com 28 anos, com 2 filhos, sem dinheiro, com nome sujo, sem um carro para buscar meus filhos. Foi onde Deus começou a trabalhar meu processo, meu ego, meu orgulho. Fui mandado embora injustamente. Na minha época, eu achava muito injusto. Realmente, foi injusto. Mas eu também não devia ser santo, não. Alguma coisa eu devia ter feito. Você não sabe por que foi mandado embora? Falaram pra mim que era porque eu era ruim de relacionamento, que eu me dava mal. Mas, como que eu me dava mal, a loja crescendo, eu vendia sozinho. Mas eu entendi que era o processo de Deus ali. Fui mandado embora, fui trabalhar em outra empresa, ganhar metade do que eu ganhava. Eu gostava muito de gerenciar, né? Eu gerenciava muitas equipes, coisas muito grandes. Fui gerenciar um quiosque com 3 pessoas. Irmão, ali feriu meu orgulho, viu? Que eu achava que eu era muito para gerenciar aquilo ali. Eu merecia coisa maior. Meu orgulho puro. Só que ali, naquela experiência, eu tive uma experiência totalmente diferente de emprego. Uma coisa é você ser gerente atrás do balcão. Outra coisa é você ser gerente ombro a ombro. Uhum. E naquele quiosque ali, cara, eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. Sabe o que eu tive que aprender ali? Ler as pessoas. Ler o que as pessoas pensam, o que elas sentem. Um líder precisa disso. Ele tem que antecipar a reação do outro. Porque ninguém tem inteligência emocional. Nem as pessoas não sabem o que as outras pessoas pensam, todas reagem. O quiosque era aberto. Então, se eu falasse alto, se a outra pessoa gritasse, todo mundo ia ficar sabendo. Então, ali eu fui moldado. Só que comecei a passar aperto. Você se achava arrogante? Muito. Não é que eu achava que eu era arrogante, porque o arrogante não sabe que ele é arrogante, ele só se acha bom. Entendeu? Todo arrogante fala assim, não, eu sou bom. Olha meus números, olha meu resultado. Então, se perguntar pra mim, eu ia achar que eu era bom. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu era arrogante, sim. Porque o que é arrogância? Arrogância é um orgulho. Sim. É uma romantização do teu perfil, da tua capacidade, das tuas habilidades. Você vê aquilo que você é bom de uma maneira potencializada e aquilo que você é ruim, você vê de uma maneira minimizada. Sim. Esse é o arrogante. Eu era assim. E deixa eu... Só tô analisando, tá? A forma que você foi mandado embora. Você acha que, de repente, não pode ser verdade e Deus precisava trabalhar para que daí você desse um salto a mais? Em relação ao relacionamento? Tem outra coisa aqui que eu vou falar que não poderia falar. Nessa época, o dono da auditório decidiu vender todas as lojas. E decidiu fazer todas as serem franquias. Ele não queria mais lojas próprias e ele queria vender franquia. O meu supervisor na época, ele morava em Maringá. E ele o cara tem uma bagagem muito boa, o cara é muito bom, muito bom. Ele que me deu meu primeiro emprego na minha vida de vendedor foi na auditório. Esse cara que me contratou. O mesmo cara que me demitiu depois de 10 anos. Então você trabalhou no auditório, saiu e depois voltou? Eu trabalhei na Osmose, depois eu faço um resumo do meu emprego. Mas só a auditório foi a marca da minha vida. Aí esse cara quis comprar a loja de Maringá. Então, eu era um obstáculo. Porque o que o Alexandre estava fazendo? Ele estava vendendo as lojas dele para os gerentes dele. E eu era o gerente dele. E ofereceram a loja para mim comprar, mas eu não tinha dinheiro. O que o supervisor fez? Eu vou tirar ele e vou comprar essa loja para mim. Entendeu? Aí ele comprou a loja, eu saí, fui passar por esse processo extremamente necessário, que onde Deus me moldou demais. Que onde aprendi muito. Rapaz, aprendi demais. Eu tive que comprar uma moto no nome da minha mãe, uma bizinha. Imagina pra mim, cara, orgulhoso, arrogante, não ter um carro pra buscar meus filhos. Eu me senti o pior homem do mundo. Foi onde Deus começou a trabalhar. Porque Deus só trabalha quando você reconhece que você não é nada. E o problema da gente é que a gente acha que a gente é muita coisa. Então eu entrei nesse processo aí eu ia todo dia pra Londrina, 3 vezes por semana pra Londrina, que eu gerenciava os 2 quiosques, um de Maringá e outro de Londrina. E foi nesse processo que eu fui aprendendo a ficar em hotel, a ficar sozinho, a ter minha vida espiritual sozinho, e a aprender a liderar com pessoas diferentes, porque não é fácil liderar não. Uma coisa é estar conversando com você aqui, daí imagina eu vou conversar com ele ali, é outra conversa, outra personalidade. E eu só estava acostumado o quê? É desse jeito.
Mandar. Mandava, porque eu gerenciava uma loja de 10 vendedores, a outra de 6 vendedores, eu ficava atrás do balcão e falava, é assim. Quando você gerencia pequeno e todo mundo ombro a ombro, você tem que ganhar pelo exemplo e não pelo autoritarismo. Então eu tive que aprender a ser exemplo, tive que aprender a falar, mudar muito a minha visão. E nesse momento que você estava no quiosque, você chegou a ir pra festa? Chegou a ter uma recaída? Eu tive uma recaída porque esse dono desse quiosque, ele era de uma balada lá em Maringá também, ele era meu amigo. Então eu saí umas 2 vezes com ele. Bebi, não fiz nada, mas eu saí e bebi, tive recaída sim. Porque daí eu já tinha me posicionado como cristão, já postava vídeo no Instagram, versículo. Aí um dia a pessoa via você na balada, irmão, a pessoa escandaliza. E o principal, o inimigo tá onde? O inimigo tá na igreja ou tá lá? Onde vai vir a acusação? O inimigo sempre vai trazer acusação, pra achar que você não é merecedor. O que o inimigo mais trabalha na gente é a validação. É a validação e a identidade. É só você ver lá o que o diabo falou para Jesus. Se tu és filho de Deus, o que eles falam para você? Você não é da igreja? Você não é crente? Então sempre vão tacar na nossa identidade, no nosso merecimento. Aí eu tive essas 2 recaídas. Só que daí eu fiquei firme, porque daí eu já estava entendendo as minhas fraquezas, aí eu fui nesse processo aí. Aí, dentro da auditório, saí, passei isso aí, esse processo. 2 anos depois, eu estava trabalhando lá em Londrina, apareceu o Alexandre, dono da auditório. Chegou assim, e aí, Clisma, tudo bem? Como é que tá as coisas? E aí, amadureceu mais? Na hora que ele falou, amadureceu mais, eu falei, como assim? Já queria voar no pescoço dele. Como assim amadureceu? Olha o que vocês fizeram comigo. Eu já quis meio... Porque, tipo assim, quando me mandaram embora, falaram que ele tinha mandado eu mandar embora. Não falaram nada, falaram que ele tinha mandado eu embora. E ele nem sabia que tinha me mandado embora por isso. Aí ele falou assim, ó, tô querendo fazer uma proposta pra você, tô precisando de um supervisor e tudo mais. A gente podia bater um papo? Eu falei assim, vamos bater um papo sim, vamos marcar sim. Passou umas 2 semanas, ele chamou lá pra fazer uma proposta pra mim. Jogou um salário pra mim de 3 vezes mais do que eu ganhava. 3 vezes assim, ó, vou te tirar você daqui, vou pagar tanto pra você ir lá gerenciar a loja de balneário e não sei o quê. Eu olhei pra ele, falei assim, não, quem vem por dinheiro sai por dinheiro. Pra que eu vou lá pra você fazer o que você fez comigo na outra vez? Eu tava ferido, porque eu tinha achado que eu tinha sido injustiçado no meu outro emprego. Aí ele falou, como assim? Ele abaixou o notebook, como assim? Eu falei, é o que vocês fizeram comigo? O fulano lá fez isso aí comigo. Não, Clisma. Ele falou pra mim que você era ruim de relacionamento. Ele falou pra mim isso, aquilo. Eu falei, ué, conta não fecha. Começamos a ver ali, nós entendeu que, tipo assim, o supervisor, ele usou a situação pra beneficiar ele. Que ele comprou a loja. Ele saiu da supervisão e comprou a loja de Maringá. Ficou só trabalhando na loja de Maringá, da auditório. Olha só que loucura. Passou umas 2, 3 vezes, ele fez uma proposta pra mim. Ó, tanto, você vai ser meu supervisor e depois a gente abre uma loja pra você aqui em Londrina. Você topa? Eu falei, topo. Mas eu vou orar antes. Pedi 1 mês pra pensar. Cara, a proposta era 3 vezes mais do que eu ganhava. Sim. Só na que situação que você tava. Na situação que eu tava, o cargo que eu queria. Eu falei, nossa, vamos, né? Mas eu tinha medo de sair do centro da vontade de Deus. Aí fui pra mata, entrei em oração. E Deus falou, eu tô com você, vai. Eu fiquei 1 mês pra dar a resposta pra ele. 1 mês. Aí eu fui. Entrei no auditório. Quando eu fui para o auditório, Deus falou assim para mim, através da sua vida, eu vou transformar essa empresa. Eu falei, amém, vamos. Começou o processo. Aí, irmão, aí arrochou para mim. Entrei no auditório dia 1 de março de 2021. Fui para Balneário. Primeiro dia que eu cheguei em Balneário, lockdown. Primeira conversa minha com o Alexandre foi assim, ó. Cara, eu não aguento pagar teu salário. Preciso que você ajude a economizar, senão vou ter que desligar você. Não. Eu tava 2 anos na outra empresa, pedi as contas, com plano de carreira, tudo certinho, pra acertar esse novo. Toda vez, cara, que Deus quer mexer na tua vida, Ele vai colocar você numa situação de dependência total dele. Sim. Que é pra testar a tua fé. Porque se não for assim, você vai achar que é você, que é a tua força, a tua habilidade. Então Deus tirou eu, colocou eu lá. Eu nunca tinha ficado longe dos meus filhos, 15 dias. Fiquei 30. Minha irmã pegou Covid na época, meu pai pegou Covid na época. Foi uma pressão louca. Foi as maiores experiências espirituais que eu tive na minha vida. Passou 2 meses, o Alexandre foi me apresentar para onde? Para a loja de Maringá. Eu como supervisor do lugar que eu fui mandado embora como gestor. Na época eu tinha minha líder, eu falei assim, não quero ir não preciso disso aí não. E não sei o que. O senhor falou assim para mim, vai sim. Vai lá, vai sim. Precisa ter a honra, você precisa passar por isso. Eu entrei, pisei na loja. O supervisor, que agora era dono da loja, chegou assim, Clisma,
Você sabe, né, que naquela época a gente pensava diferente, né? Se ficou alguma mágoa pra você, eu quero te pedir perdão e tudo mais. Na hora o Alexandre olhou, eu olhei aquilo e falei, olha só como o jogo virou. Eu me tornei supervisor do meu supervisor que tinha mandado embora. E como que você se sentiu nesse momento? Eu me senti mal, porque eu tinha medo de revidar, de ser igual. Eu tinha muito medo. Eu fugi demais de ter esse contato. Beleza, passei uma vez lá, 2, 3 vezes depois, fomos lá de novo. Chegamos na loja, cara. Esse cara tava vendendo outras marcas, não tava vendendo só auditório. Sabe o que aconteceu? Houve um rompimento. A franqueadora desligou esse franqueado. Ele montou outra marca dele e ficamos sem auditório em Maringá. O que o Alexandre fez? Não, a gente não pode ficar sem auditório em Maringá. Vamos abrir outra. Você quer ser meu franqueado? Aí ele montou a loja, vendeu a loja para mim. Hoje eu sou um franqueado da auditório em Maringá. Na onde foi meu primeiro emprego no auditório. Então onde eu fui humilhado, desonrado, tive dupla honra. Para todo mundo ver que Deus estava comigo. Louco, né? Nossa, demais, demais. Louco, louco, louco. Aí inauguramos a loja lá, primeiro dia que a gente inaugurou, louvor, pregação, palavra, tudo mais lá, no melhor ponto do shopping. E Deus tem honrado minha vida absurdamente. O Alexandre foi meu primeiro discipulado, meu patrão, 52 anos. Através da minha vida ele se batizou, a esposa se batizou, os filhos começaram a frequentar a igreja. A marca mudou a identidade, essa camiseta que você tá aí. Aqui, ó, camiseta que não. Olha aí, ó, família, pai, destino e legado. Essa slogan fomos nós que criamos, porque todos nós somos uma família, todos nós temos um só pai, todos nós temos o mesmo destino, deixar um legado e mostrar quem é o pai. Através da minha vida, a empresa se posicionou como uma empresa cristã no mundo da moda, que poucas marcas fazem isso aí, e tá todo mundo se convertendo na empresa inteira. E isso aconteceu antes de você virar franqueado? A conversão dele? Foi um processo, porque a gente começou a viajar de carro, para ele me apresentar as lojas. No meio do caminho, eu ia falando de Deus, colocando vídeo, louvando, levei ele para a igreja, e ele começou a ver que tinha algo diferente. Aí ele começou a ver que, tipo assim, eu conseguia ler as pessoas. Na cabeça dele, ele acha que eu leio as pessoas, mas não é, Deus que dá o discernimento. Sim. Da palavra de conhecimento. E ele começou a ficar impactado. E ele começou a ter experiência. Tivemos a experiência de a gente viajar, pessoas manifestar no carro. Vixe, uns negócios muito loucos aconteceu. E ele foi se convertendo, começou a ler a Bíblia e teve um impacto. Hoje ele se posicionou a empresa como cristã. Hoje ele fala de Deus. Tivemos a convenção agora, ele fala de Deus abertamente. Ele ora para comer. O cara tá levando um testemunho gigante. Um cara que, para mim, é muito exemplo de dedicação, cara. Porque uma coisa, vamos falar a verdade, vou ser bem verdadeiro aqui. Uma coisa é você buscar a Deus faltando comida. Sim. Faltando dinheiro. Outra coisa é você buscar a Deus, você ter uma vida financeira equilibrada, você ter poder, você ter cargo. É difícil. É bem diferente. É bem diferente. Por isso que Jesus falou, né? Por que Jesus foi duro com Nicodemos? E não foi com os mendigos? É muito diferente. É muito diferente. Porque na necessidade você precisa de alguém, aí você já busca Deus. E quando você acha que você não precisa de ninguém? Como é que você vai procurar Deus? Você acha que é tudo mérito seu? Então hoje com o auditório você está há 2 anos. Vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos. Namorando há quanto tempo? Recente. A história dela, tem que vir aqui para contar outro podcast, que é Deus puro. Deus puro. Puro mesmo, assim. Deus mandar provisão, Deus mandar aliança. Eu fiz vou contar só isso aqui, depois deixa para outro podcast. Só para ele me chamar de novo, tá, gente? Eu fiz um voto, né? Eu falei assim, eu quero a mulher assim. E um dia eu fui fazer uma limpeza de pele lá, a prima dela me apresentou para ela e começamos a conversar. E ela começou a fazer uma propaganda da prima dela pra mim, tal, né? E eu, coração fechado. Não, minha prima fala de Deus, ela é influência, ela é youtuber, não sei o que e tal. Mostrou o Instagram dela pra mim assim, né? E realmente ela tem bastante seguidor e tudo mais. E eu fiz assim, e virei o celular assim, falei, quero não. Abominação de esses negócios de influência e tudo mais, né? Não, você tem que escutar minha prima. Ela é da Assembleia de Deus, ela é de Deus. E eu, da Assembleia? Eu lembrei da minha oração que eu tinha feito, de uma loira do olho verde. Porque eu rejeitava, eu tinha esquecido. Aí, né, começou a conversar e tal. Deus foi fazendo. Deixa eu ver, tem um olho verde? E da loira, pessoal. Aí, deixa eu te contar. Aí, Deus foi conversando, né, a gente se conectou. No começo eu rejeitei muito ela, mais bloqueei meu, porque eu tinha um problema de rejeição. Mas rejeitou como? Rejeitar mesmo, de rejeitar. Ela veio conversar comigo, você dava patada nela, só porrada. A menina com maior paciência comigo, maior gente boa, eu dando patada nela. Por quê?
eu falava assim, se for de Deus, ela vai mudar. Se for de Deus, eu vou entender. Mas eu tinha medo de errar. Lembra que eu contei as estratégias que eu caí, que eu errei? Eu não queria errar de novo. 30 anos, pô, não dá mais pra errar. Aí Deus foi confirmando. Aí começou a namorar, tudo mais, uns negócios muito loucos. O nosso primeiro encontro, a gente foi jantar em Londrina. Sabe como terminou o nosso encontro? Primeiro, terminou no restaurante, nós de pé orando pelo garçom. No meio do restaurante, nosso primeiro encontro. E terminou 1h da manhã, nós na catedral orando. Deus me dando palavra de conhecimento sobre o passado dela, ela orando por mim, um negócio muito louco. Por que vocês oraram pelo garçom? Começamos a conversar na mesa lá, aí ele falou que o nome dele era Jonas, eu falei, nome bíblico, né? Ele falou, eu sou o Jonas, o Fujão. E era história parecida com a da Laura. A Laura começou a pregar pra ele, pro cara lá. Eu olhei assim e falei, nossa, comecei a olhar pra ela diferente. Porque até então só vi uma menina bonitinha e tal, né? Ela começou a pregar, começou a contar o testemunho dela, e mó incentivando o cara a ir pra igreja e tal. E eu só fiquei aqui, ó. Aí ele saiu, quase ao mesmo tempo, eu falei assim, vamos orar por ele? Aí ela levantou comigo, no meio do coco bambu, e foi orar comigo. Eu falei, olha, diferenciada. Daí a gente começou a orar. Aí começamos a namorar. Aí Deus começou a falar que era para casar. E eu já tinha recebido várias palavras que em 2022 eu ia casar e que ia ser rápido. Eu vou te mostrar os áudios. Deus me deu um sonho que eu ia casar em 3 meses, que ele ia colocar a pessoa e que não era para me resistir. Bem, vou te mostrar. Né? Tem que vir um podcast só para falar do nosso relacionamento. Eu acho que vai Isso foi antes de você conhecer ela? Antes, Deus já estava me preparando. Eu vou te mostrar os áudios, cara. Eu falando com o meu pastor. As coisas que ia acontecer. Deus me deu a visão do ônibus, que eu entrava no ônibus e tinha uma menina loira. E ela começava a conversar comigo, eu não tinha paciência com ela, eu descia do ônibus. E quando eu desci do ônibus, uma mulher chegou em mim e falou assim, volta lá que essa é a mulher da sua vida. Dia 7 de abril eu tive esse sonho. Daí tem que vir um dia podcast só pra contar nosso relacionamento. Cara, é surreal. Essa palavra que ele recebeu dos 3 meses, eu recebi também. Antes de conhecer ele. Ele recebeu um pouco antes, em abril, eu recebi dia 21 de abril. Que eu ia, dentro de 3 meses, a minha vida ia mudar completamente. E que eu ia assinar um contrato com caneta de ouro. No dia que eu conheci ele, a primeira coisa que eu contando todo o meu passado, eu tava sofrida, de relacionamento traumatizado e tal. Ele falou assim, olha, Deus me trouxe aqui porque eu que vou carregar tua bagagem. O senhor tá louco? O que significa isso? Que ele vai casar comigo. Na primeira vez que ele me veio falar que vai casar comigo, não, eu te digo mais, porque eu recebi uma palavra que dentro de 3 meses, não. Daí na hora já, opa, então pode ser que é verdade isso aí, porque eu recebi essa mesma palavra. E contrato com caneta de ouro, quando você casa, você assina um papel. E a caneta de ouro, ouro remete o quê? Aliança. E aliança remete o quê? Casamento. Na hora, pum, casou as informações ali, aí foi indo, foi desenrolando, Deus foi confirmando. É uma história realmente muito longa e bem trabalhosa. Você vai vir contar ainda aqui. O teu lado você vai contar aqui aí, também pra nós. Ela estava mais preparada emocionalmente. Ela estava mais preparada que eu emocionalmente. Mulher é mais sábia, por isso que a Bíblia fala da mulher sábia e não fala do homem sábio. Ela estava muito mais aberta, eu estava rejeitando mesmo. Mas Deus foi fazendo, foi conectando o coração. Só vou contar essa parte da aliança, porque é muito forte, cara. Nós fomos para mata orar, e Deus estava falando que a gente era casar, e a gente foi começar a fazer uma lista de tudo que a gente precisava. Não tem dinheiro, para casar. E ela escrevendo casa e tal, e terno, e festa, e não sei o quê, e mais coisa, e sobrado. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, ó. Você vai achar besteira que eu vou falar. Mas se for Deus mesmo nesse relacionamento, eu quero ganhar aliança. Eu falei desse jeito, eu quero ganhar aliança. Eu quero ganhar aliança, porque eu falei desse jeito. Se é Deus que está unindo, ele que banca. Ela olhou pra mim assim. Sabe por que eu fiz isso? Porque a aliança, ela é uma coisa muito individual do casal. É muito tipo assim, o homem que dá. Eu falei assim, o menino tá ficando louco. Eu fingi que anotei. Ela não anotou. Ela desdenhou de mim. Só que eu fiz uma oração sincera. Falei, Senhor, se for o Senhor que está nesse relacionamento, o Senhor me dá aliança. Porque daí eu vou ter certeza que é o Senhor que está nisso. Quem vai dar uma aliança, quem vai comprar uma aliança, é papel do homem fazer isso aí. Mas eu pedi uma testificação. Mas o meu coração não era de dúvida de Deus, era a comprovação de Deus, porque o meu medo de errar. Passou 1 mês e 3 dias, 1 mês e pouco, estava lá na minha casa, né? Começou a falar que nós ia casar. Mas ninguém entende, velho. Como é que eu vou falar que eu vou casar do nada? Assim, as pessoas não entendem. Então eu prefiro até nem responder essa pergunta, para não mentir, e porque eu sei que as pessoas não entendem. Aí ela comentou com meu pai lá que a gente vai casar e tudo mais. Na hora que a gente estava saindo de casa, meu pai falou assim, ô Clismo, eu já estava no carro, ó, tem uns ouro ali em casa ali. Você não quer derreter para fazer uma aliança? Eu, é de Deus. Falei, aí ó, falei para você que Deus ia dar aliança, e ela, glória a Deus, e ela orando assim, aí eu pedi para Deus mandar uma promoção de aliança para nós. Ela falou desse jeito.
Duvidando. Então hoje faz quanto tempo que vocês estão juntos? Vai fazer 3 meses agora que a gente vai casar, dia O 13. dia que a gente vai casar completa 3 meses do dia que a gente se viu pela primeira vez. Então é pouco tempo mesmo, por isso que quem vê de fora fala assim, nossa, vocês estão loucos, vocês estão emocionados. Mas não, a gente tem a testificação que foi. E esse lance da aliança foi tipo assim, a chave que faltava pra completar. Não, você vai ficar de cara não terminar de contar. Não, você vai ficar de cara mesmo, foi de Deus, gente, de Deus, confia. Aí, fui trabalhar, já fui feliz. Fui feliz, nossa, vamos ter aliança. Não vai ser a aliança que a gente quer, mas vai ter top. No outro dia, 2 dias depois, né? Uns 2 dias depois, fui tomar um café lá em casa. Minha mãe tava lá e falou assim, ó, preciso fazer a aliança de vocês. Ela perguntou assim, ô velho, que ela chamou meu pai de velho, falou assim, cadê aqueles ouro lá pra gente fazer a aliança? Aí meu pai falou assim, tá com a Cristina lá, que é a minha mãe, pega lá pra fazer e tal. Minha irmã levantou e falou assim, aliança é pegar a aliança da avó, que é uma joia de família. Não vai pegar as alianças de família, não. Aí a irmã dele contestou. A irmã dele, tipo assim, não vai mexer nas alianças da avó, não, herança de família. Na hora, meu coração fechou. Falei assim, não, também não quero. Se for pra mexer em algo que é herança de família, eu tô chegando de fora. Eu vou pegar algo, gente, que é herança da família? Falei, não, eu também não quero se for assim. Minha sogra ignorou. Falei assim, não, ó, vocês derretem, não vai dar pra fazer uma aliança muito moderna e tal, mas vocês fazem. Aí nisso a irmã dele perguntou, quanto que custa uma aliança? Eu falei, olha, o dia que a gente foi ver, tava custando em torno de 2.500, 3 mil. A que o Clis não gostou mesmo era 4 mil reais, que a gente tinha gostado, era esse preço. Ela, ô louco, tudo isso, nossa, mais caro que o casamento. E realmente é mais caro pra casamento civil, tá, gente? A aliança é bem mais cara. Gente. Aí sentamos na mesa de novo, a mãe dele voltou no assunto das alianças. Não, porque você vai pegar, assim, e eu vi que a irmã dele ficou incomodada. Ela ficou incomodada. E eu fiquei incomodada também, porque eu não queria, né? Sabe aquela sensação de desconforto? Tipo assim, tô mexendo em algo que não é meu. Aí ela pegou e falou assim, olha, Cris, olhou bem pra ele assim, ela tava sentada do meu lado. Foi a primeira vez que eu não sentei do lado dele. A gente sempre senta do lado um do outro. E eu tinha sentado do lado dela. Ela olhou pra ele e falou assim, é 4 mil reais que custa a aliança? Dele é 4 mil. Faz o seguinte, pra você não mexer nos ouros nas alianças da avó, eu pago os 4 mil. Vai lá, escolhe a que você quiser, eu te dou, eu parcelo em tantas vezes. Eu parcelo 10 vezes, eu vou comprar aliança, escolhe a que você quer lá. Escolhe a que você quiser. A gente foi, a gente mandou fazer, a gente fez deixa eu tudo te falar, do a nosso primeira coisa jeito. que eu falei, a hora que a minha irmã tava terminando de falar, eu olhei pra ela e falei assim, o que eu orei aquele dia? Lembra da oração? Ela desmontou em chorar. Eu comecei a chorar, porque era dupla honra na minha vida daí. Por quê? O que já estava acontecendo comigo? Eu tive um outro relacionamento onde eu fui muito humilhada pela minha ex-cunhada. Ela pisava em mim, me humilhava de uma forma tremenda. E um dia Deus falou assim, que eu vou te honrar com dupla honra, porque eu sofri na vida sentimental, mais que ele, muito mais que ele. E pra mim era dupla honra chegando na minha vida. Minha nova cunhada dando as alianças, tratando a gente super bem. Daí eu já lembrei da Mata também. Aí Deus selou, me deu aliança, Deus patrocinou. Aí eu e ela escolhemos a aliança que nós quisemos e foi ganhada. Foi ganhada. Aí, nesse mesmo dia, eu fui trabalhar. O meu gerente da minha loja lá, a gente tava falando de procurando casa, porque né, não tem nada. Não tem nada. Ele mostrou uma casa lá que ele ia alugar perto da casa dele, que era um aluguel parecido. Olha que casa mobiliada e tudo mais, bonito e tal. Daí ela falou, passa aqui, deixa eu falar o contato com essas pessoas aqui. Aí a Laura começou a fazer o contato pra gente alugar essa casa, né? Aí a Laura brincou com eles assim, ó. Agora, ó, a gente já ganhou aliança, vai ter a casa, ó, um dá um fogão, outro daqui. Ô fulano, você pega e paga os aluguel pra nós e tal. Brincou, né? Beleza. 6 horas o cara foi embora. A hora que foi 9h48, eu sei que é 9h48, porque é um áudio aqui, por isso que eu tenho que vir um outro podcast pra te mostrar os áudios, cara. É doido. Ele falou assim, ô Clismo, tava conversando aqui com a minha noiva e Deus colocou no meu coração que eu vou te ofertar na sua vida, te honrar. Eu vou te dar o primeiro aluguel e o calção da tua casa. Ele me deu o primeiro aluguel e o calção para alugar a casa. No mesmo dia. No mesmo dia que a gente ganhou as alianças. Aí a gente foi ver a provisão de Deus mesmo. E agora eu quero falar pra você aí, que você tá num relacionamento aí e é de Deus, confia que Deus abre as portas. E se não é de Deus, foge, viu? Porque quando Ele te completa em tudo, te preenche em tudo e vale a pena. Porque o que é de Deus vem só pra te agregar e pra somar. E cai assim, ó, cai do céu. E quando é de Deus, sabe o que é engraçado? A gente tende a não acreditar quando é de Deus, porque é tudo simples e fácil. A gente tende a não acreditar. Então daí a gente ganhou a aliança, foi a testificação, ó, é pra casar. Porque eu tava resistente, eu tava fugindo. Ó, tá chegando o casamento. Certo. Vamos fazer uma pergunta aqui que eu acho que ajudaria bastante os casais que estão prestes a casar ou os que estão pensando em casar, estão iniciando um namoro.
Você tem quantos anos? Tenho 31. E você? 22. 22. 2 jovens. Os dois. Bonito. Você acabou de comentar que vocês vão pro monte, vocês oram, né, tudo. E em relação a desejo? O desejo não se converte, você tem que fugir. Como que vocês estão conseguindo em relação ao desejo? Tem que fugir. Tem que fugir, senão você não consegue, cara. Você tem que fugir. Teve recaída? Teve uma vez. Teve recaída. Teve. Tem que fugir. Porque ela tem uma vida, eu tinha outra vida. Se a gente chegar aqui e falar assim, nossa, eu me consagrei, eu não tenho mentira. Porque se você tem sentimento, se você tem atração, é instintivo da tua carne querer. Então você tem que renunciar para uma obediência. E é difícil, viu? E deixa eu te perguntar, depois da recaída, qual foi o assunto de vocês? Como que a gente pôde fazer isso? Deus sendo tão bom pra gente. Porque uma coisa é você pecar onde não é promessa. O duro é você pecar na promessa. Entendeu? Você vê na promessa. Isso que é o pior. Até eu vou contar pra vocês aqui que é feio que eu vou falar agora. Um dia Deus me exortou. Falou assim, eu te dei ela, mas eu vim primeiro. Porque a gente se conectou tanto que eu comecei a colocar ela no lugar de Deus. Sem perceber. Aí Deus falou pra mim, desse jeito, tô com saudade. Quando você acordava e a primeira coisa que você perguntava pra mim era o que eu tinha que fazer no dia. Foi domingo, né, na igreja. Eu chorei, eu desmontei. Aí a gente foi organizando. Porque é fácil você dizer não quando você não tem. Sim. É fácil você não querer quando você não se importa. Agora, quando você gosta, quando você ama, quando te completa, quando tem parceria, tem química, tem sentimento, tem atração, irmão, aí é difícil fazer a vontade de Deus. O importante é não parar, né? Por isso que eu admiro Pedro. Pedro, quando aceitou seguir Jesus, ele tinha pegado a melhor pescaria da vida dele. Na abundância, ele escolheu Jesus. Que nem nós, que fomos feridos sentimentalmente. Nós estamos na abundância agora de Deus. Agora que é difícil seguir a vontade de Deus. Agora que é difícil. Só que agora que a gente mostra obediência e um coração ensinável. E vale a pena. Vale. Muito a pena. Vale a pena. Eu e ela, assim, parece que eu nunca vivi sem ela. E não é conversa de gente apaixonadinha, emocionada, que eu já não sou mais criança. Não, mas dá pra ver os coraçãozinhos, assim. Não, mas quando Deus faz, é diferente. Quando Deus faz, é diferente, cara. É diferente. E assim, eu tinha pedido um checklist, cara, de tudo que eu queria. No começo, essa menina, não sei como ela teve paciência comigo, porque eu era insuportável. Insuportável. Eu tenho que vir pra contar. Insuportável. Pergunta isso pra essa pessoa. Você já está convidada, tá? Você já está convidada pra gente bater um papo. Você vê o nível do insuportável. Um dia, ela mandou uma mensagem pra mim assim, nossa, você já acordou? Porque eu acordo muito cedo, né? Eu respondi dessa maneira. Não, é um robô que tá te respondendo. Era um nível de grosseria, assim, tremendo. E eu, na maior, assim, conversando com ele e tal, porque minha prima, que fez a ponte, ela foi fazer a limpeza de pele, ela é esteticista. Eu tinha marcado de fazer uma limpeza de pele e ele também. Ele ia ser atendido depois de mim. E ela falou bem de mim pra ele e eu nem tava procurando namorado, eu nem queria, eu tava fugindo, porque eu tinha sofrido um monte na minha vida. E aí ela falou bem dele pra mim e bem de mim pra ele. E eu ainda mandei na hora assim, não, obrigada, Ana, não quero e tal, não sei o que, mas eu vou deixar pra contar depois. Mas ele era muito insuportável, que tanto que eu falei assim, Deus, como que o senhor fala que eu vou casar com uma pessoa dessa? Minha vontade é esmurrar a cara dele, porque eu tava na maior boa vontade, tipo assim, ele era muito grosso. Eu falei assim, não, senhor, então o senhor vai ter que mudar meu coração, aí eu vou deixar pra contar depois. E por que você era grosso? Porque eu tinha medo de não ser de Deus. Eu tinha medo de errar de novo. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Talvez por insegurança minha, talvez ressentimento meu, talvez perdão que eu tinha que ter liberado pelo meu passado, talvez imaturidade minha, mas eu tinha medo de não ser de Deus. Então o que eu fazia? Eu rejeitava ela. Ela vinha conversar comigo, eu dava patada. Ela vinha falar comigo, eu não olhava na cara dela. Eu tinha medo, talvez, de me apegar de novo. Aí sabe o que eu fazia? Eu pedia tudo pra Deus. Ele tentava me afastar. Ela era da Assembleia de Deus, né? Nasceu e cresceu na Assembleia de Deus. Sabe uma das testificações que eu fiz? Eu tenho essa nota aqui. Eu falei assim, Senhor, a minha oração como é muito nada a ver. Eu falei assim, Senhor, se é ela mesmo que tem que ir comigo, ela tem que me acompanhar. Não é verdade? Então, ela tem que sair da igreja dela. Ô, você já pediu uma loira. Eu falei isso aí pra ele. Falei desse jeito. Eu falei, rapaz, você não é
abusado, não. Você, pidão, hein? Ela ficou brava comigo. Ela ficou brava Mas comigo. o que ele me respondeu? Eu não tenho culpa se você orou pouco. Não é verdade? Ela pegou assim, você pediu, você era loira, você pediu isso, você pediu aquilo, e não sei o quê. Você pediu até pra mim sair da minha igreja. Eu falei assim, filha, eu sei que orou pouco, eu orei muito, do jeito que eu quero e pronto, acabou. Vou casar uma vez só na vida. Aí eu pedi assim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu pedi assim, Deus, eu nunca chamei ela pra ir na minha igreja. Porque ela era de uma igreja e eu era da minha, eu nunca chamei ela pra ir na minha igreja. Eu falava assim, ó, tô indo na igreja. Aí ela falou, eu vou com você. Daí eu falei, você vai comigo? Eu não chamava. Por quê? Se é de Deus, Deus vai fazer, irmão. Eu tinha muita clareza disso. E eu rejeitava ela mesmo pra ver até onde ela aguentava. E a bicha, ela é obediente a Deus, porque Deus falava pra ela que ela tinha que persistir. E Deus falava pra mim que era ela, mas eu não queria acreditar. Entendeu? Não queria acreditar. Aí eu pedi assim, pai, se for, eu quero um sinal. O senhor já confirmou, mas se for a Laura mesmo, aqui ó, dia 25 de maio de 2022, às 11h23. Ele escreveu, tudo que ele ia pedir pra Deus, ele escrevia no bloco de notas pra ter testificado isso. Ele falou, se for da tua vontade, ela vai sair por livre e espontânea vontade da igreja dela pra congregar junto comigo na minha. Porque ela tem que me seguir, ela tem que seguir o homem. Fiz desse jeito. Aí eu tinha conversado com o pastor e tudo mais. E ela, e aí, como é que foi a conversa com o pastor? Eu falei, não, ele perguntou o que você tinha achado da igreja e tudo mais. Daí ela falou, deixa eu te falar um negócio. Faz tempo que eu não tô me sentindo bem na minha igreja e tudo mais. Eu tô pensando em ir pra Quadrangular. Deu. Hã? Peraí, deixa eu parar o carro aqui. Ele parou o carro na hora. Parei o carro na hora e falei assim, por que você quer ir? Aí, eu não, tipo assim, eu não tento forçar nada. Pelo contrário, eu confronto pra ver se a pessoa quer mesmo. Nossa, chegava irritado. Eu falei assim, Eu não vou deixar pra fazer essa pergunta quando eu estiver com você. Mas vai ser algo interessante pra saber como foi a sua família. Essa mudança, porque é uma mudança radical. brusca. Mas já tá combinado pro próximo podcast. Ó. Aí, eu peguei, parei o carro e falei, por que você quer ir? Mas por que você quer sair assim? Não é assim que você sai da sua igreja. Eu comecei a peitar ela. Daí ela falou, não, é porque eu já não tô mais a porta. Abusadinho, velho. Abusado, filho. Abusado. Eu sou posicionado. Eu sei do que eu quero. E eu sei do Deus que eu sirvo. Aí ela meio brava assim, porque ela tava tentando se explicar, né? Da hora que ela terminou, deixa eu te falar uma coisa. Essa foi uma resposta de Deus pra mim. Porque eu falei pra Deus, se é você mesmo, você tinha que mudar de igreja e mostrei pra ela. Ela olhou assim, ela fez uma cara de raiva. Porque, tipo assim, pra ela já tava certo que eu era o cara da vida dela. E eu tava toda hora perguntando pra Deus. Aí Deus confirmou. Eu sempre testifiquei tudo. Eu não dava um passo. Aí, quando Deus foi confirmando que era ela, eu fui abrindo meu coração pra ela. Aí eu mudei o jeito de tratar ela. Aí eu me abri pra ela. Porque sabe o que eu tinha? Medo de errar. E aí você se abriu e colocou ela no lugar de Deus. Daí eu abri demais. Ou é 8 ou 80. Aí estragou a corda. Isso aí agora, né? E no começo, sabe o que era mais louco pra mim? Ela tava trabalhando de modelo, ela tava nos lugares que ela trabalhava, e ela falou assim, tô sentindo de orar aqui. Essa é uma pergunta que eu vou ter que fazer. Quando você estava na Assembleia de Deus, você já fazia esse trabalho de modelo? Sim. Então vamos deixar para o próximo podcast. Esse é polêmico, esse é bom, viu? Aí, ela tava nos lugares lá, eu tava lá no meu quarto, ela mandava assim pra mim, intercede aí por mim. Aí eu vou interceder, eu começava a orar. Sabe o que Deus falava pra mim? Lá tá acontecendo isso, fala assim, assim, assado. Deus conectava no meu espírito e o espírito dela no lugar que ela tava. E pra mim, aquilo era o que eu mais... Porque eu queria o quê? Eu sei do meu chamado, eu sei do meu propósito, e eu sei que o meu relacionamento é espiritual. Então Deus conectou primeiro nós espiritualmente. Eu fui dar um beijo na boca dela, depois, tipo assim, uns 10 dias. Ixi, demorou um tempão ainda. Eu nem olhava pra ela, eu saía só com ela pra ir na igreja. É sério. O primeiro elogio dele, eu cheguei a assustar. Eu falei, é sonho. Não, tipo assim, ela entrava no carro e eu, tudo bem? É 880 mesmo, menina aqui, viu? Se eu tô com ela, eu tô com ela, mas se eu não tô com ela, eu não tô com ela. Não, mas hoje é uma bênção. Deus faz a obra, Graças né? Glória a a Deus. Não, tipo assim, velho, eu só fui me abrir pra ela quando eu falei assim, é essa mulher que Deus quer pra mim. Até então, não. Que Não legal. pode errar, velho. Não pode errar. Porque a gente tem que ter respeito, sentimental. De vez em quando, algumas igrejas, talvez aqui em Campo Mourão não tem, mas tem igrejas por aí que as pessoas ficam com varoagem dentro da igreja.
Fica brincando de relacionamento, presente de Deus aqui, presente de Deus ali. Eu não queria isso não, eu quero casar, vamos casar. Meu irmão, a gente tá na reta final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 2 filhos, Tem. né, igual você comentou. Você não foi casado, Não, né? Os 2 são da mesma mãe. É a mulher que você estava noivo quando se converteu ou não? Não. Era uma outra Foi um mulher? relacionamento que eu tive, que eu morei 4 anos com ela, eu tinha 21 anos. Tá. Era bem novo. Você teve uma intensidade alta, né? Ali no mundo, em festa, balada, mulheres, né? Em tudo. E todo esse processo que você passou com Deus, onde você teve as dificuldades, momentos difíceis, você acredita que alguma dessas dificuldades era algo que você estava colhendo do que você viveu ali no passado? No começo eu colhei tudo, porque tudo que você faz é fruto da sua decisão. A gente culpa muito o diabo de coisas, mas é fruto da nossa decisão. Porque a Bíblia fala que o diabo vai fugir de nós. Como é que o diabo vai fazer alguma coisa para nós? Se você estiver com Deus, ele foge de você. Se ele estiver em você, é fruto das tuas escolhas. Então, muitas coisas que eu vivi foi fruto da minha ignorância, fruto das minhas decisões. Então, muito sofrimento que eu tive não foi Deus. Você acha que Deus quer que a gente sofre, cara? Não quer. Foi fruto das minhas escolhas, das minhas decisões. Foi fruto das minhas escolhas. Porque a Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo ao seu propósito. Primeiro, o propósito é de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, tudo que está acontecendo ali, de bem ou de mal, é para o teu bem. É para ser aperfeiçoado. Para ser aperfeiçoado. E mesmo assim Deus te deu um presente, né? Deu a sua noiva, a esposa, mim, que me ajuda, me completa. Uma empresa. Hoje você é um homem melhor. Não significa, igual você já comentou, que você não vai pecar, Sim. Não vai falhar, né? Vai falhar como marido, é o cristão do mundo real. Exatamente. Né? Vai ter dificuldade, em algum momento você pode desanimar, né? Você pode falhar com a sua esposa, você pode falhar com seus filhos, mas se você se manter firme ali com Deus, Deus te puxa de volta, né? Posso compartilhar uma coisa que eu aprendi essa semana? Segunda-feira nós fomos abrir a loja, aí cheguei lá de manhã e eu fui limpar a loja. E eu fiquei bravo, porque a loja não estava limpa, estava bem descuidada. Não estava uma bagunça, mas não estava tendo capricho. Os balcões não estavam limpos, certo? E você é bem vaidoso, né? Sou bastante. E eu fiquei bravo mesmo. Falei assim, cara, por que eles não limpam a loja? Eles estão trabalhando aqui, por que eles não limpam? O senhor falou assim pra mim, só quem limpa a casa é o dono. E o que tem isso a ver com o mundo espiritual? Nós não somos casa? Sim. Nós não somos templo? A gente tem que escolher limpar, só que através do Espírito Santo. Não adianta eu caminhar com você, ir na igreja com você e achar que pela tua limpeza Deus vai me limpar. Sim. É igual eles estão na minha casa, andam comigo, os funcionários, né? Mas eles não vão limpar como eu, porque a casa é minha, a escolha é minha. Até porque eles têm que ver a forma que você faz. Exatamente, mas se você traz para o mundo espiritual isso, se nós somos templo do Espírito Santo, a escolha é nossa de nos limpar todo dia. Não adianta o teu pastor ser homem de Deus se você não quiser ser limpo. Sim. Não adianta a tua esposa ser mulher de oração se você não quiser ser limpo. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. As pessoas acham, numa romantização, que só por você andar com pessoas de Deus vai te tornar uma pessoa de Deus. Não vai, cara, é mentira. Todo dia você tem que abrir a porta do teu coração. Individual. Todo dia você tem que se limpar. Todos os dias. O cristão do mundo real é todo dia se limpar. O cara que chegar aqui e falar assim, eu sou um homem santo, eu ando em santidade, é mentira. É mentira. Ai, o cara que chegar aqui e falar assim, eu não desisto, seu hipócrita, Jesus quis desistir, imagina você, meu amigo. Então o mundo real é esse. A gente peca, a gente erra, mas a graça de Deus é maior. Olha aí aqui, minha história é triste. Quando você perguntou pra mim, você errou? Eu errei. E continuo errando, errei algumas outras coisas. E Deus não está agraciando? Mas não é por isso que eu vou fazer uma baderna. Não é por isso que eu vou agir de uma maneira displicente, porque Deus não se zomba. Sim. Só que precisa ter arrependimento, e o arrependimento genuíno é a mudança de comportamento. Meu irmão, você vai voltar. Vou sim. Já estou me comprometendo com isso. Se não chamar, vou mandar todo mundo comentar lá para me chamar de novo. A sua futura esposa também vai estar aqui com a gente, contando um pouco a história dela. Ela tem muita história para contar. Verdade, né? Vai voltar casado. Parabéns pela história, né? A gente normalmente quer que as coisas aconteçam sem sofrimento, sem dor,
Mas isso nos aproxima muito de Deus. Sim. Lógico, depois de um certo momento, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque você saber realmente a Sabe razão, discernir, né, de você estar ali, do que Deus faz por você sem ele precisar. É que a gente, você fez uma pergunta pra mim, assim, você falou assim, Clisma, você acha que foi coisa de Deus ou foi fruto das suas decisões? Sabe o que acontece? A gente quer tratar muito os efeitos e não a causa. E não a causa. Aí você tem que ir na causa das coisas. É. Sempre você tem que estar, por que está acontecendo isso comigo? O que tem a ver com a minha decisão e o que tem a ver com Deus nessa situação? Porque a maioria das vezes é causa dentro da gente mesmo. Show de bola. Tamo Vai lá, junto, meu irmão. Léo. Abraço, Tamo fica junto. com Deus. Pessoal, não esqueça de compartilhar. Se inscreva no canal, Se inscreva no compartilhe canal, compartilhe. e deixa o testemunho aí do que vocês aprenderam, que fizeram sentido para vocês, que a gente está aqui para agregar na vida de vocês. Com certeza. E se tiver alguém que tem uma história legal, um testemunho bacana, deixa o nome aí pra nós. Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Com Deus.